Olá, olá. Vamos falar de um tema bem importante. Provavelmente, se você não trabalha com pacientes com câncer, pode ser que em algum momento você se depare com esse perfil de pacientes que vem crescendo numa curva bastante ascendente de prevalência. Antes de falar sobre o conteúdo, né, de hoje que eu quero disponibilizar aqui, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, acenasse lá, vai lá no sininho para que você receba as notificações. Semanalmente eu estou entregando conteúdo bastante rico em relação a diversos conhecimentos sobre dor. E aí, meu nome é Márcia Moretti, sou doutora pela Faculdade de Medicina da USP, na área de dor. Tenho mais de 15 anos nessa área e eu quero compartilhar hoje aqui com você. E se você achar interessante, no final eu te peço que compartilhe essa aula com 2, 3, 4 enfermeiros que você conhece que é da área de oncologia. Combinado? Então, bora lá? Então, vamos lá. A dor relacionada ao câncer é uma dor muito prevalente. Lógico, Márcia, todo mundo que eu sei, conheço, ou eu já cuidei, que tem câncer, tem dor. Mas é um tema que causa ainda, por perplexidade, muito mal manejado, muito mal negligenciado no seu cuidado de pacientes que muitas vezes mesmo com câncer sofrendo, né, de dor. Então, vamos ver que a prevalência de dor em diversos, independente do tipo de câncer, ela é muito alta. E isso faz com que você, enfermeiro, tenha uma responsabilidade muito grande no seu cuidado. A gente, como profissional da área da saúde, temos que prover ao nosso paciente o melhor cuidado possível para que a experiência dele no seu serviço possa fazer a diferença e tornar a essa condição dele de doença o mais leve possível. Então, se você for perceber aqui, nessa tabela que eu estou te mostrando, a prevalência, independente da origem do tipo de câncer, ela chega até 90%. Às vezes, a dor é o principal sinal em busca de respostas e que faz com que chegue a um diagnóstico de um câncer, né? Isso é muito comum, começar com a dor, investigar e, a partir daí, diagnosticar. A gente sabe que mais de 50%, olha só que dado interessante, dos pacientes de câncer sofrem de dor continuamente, 24 horas. A dor relacionada ao câncer é caracterizada e classificada como uma dor crônica. E como a dor crônica é uma entidade, né, de uma doença que requer o quê? Cuidado complexo, que envolve uma equipe multidisciplinar. E mesmo assim, até 80% dos pacientes em estágio avançado de câncer sofrem de uma dor não controlada. Muitos se veja bem o quanto é importante, muitos vão a óbito sem sequer ter sua dor controlada. Veja o quanto a gente está descuidando dos pacientes com câncer. Quais a origem, as fontes que esse paciente com câncer pode ter? A gente tem origens devido à dor próprio devido ao câncer, né? A compressão, a invasão do tumor, por exemplo, em determinadas estruturas, vísceras, ossos, metástases. Então, é uma possibilidade. A gente pode, devido ao tratamento do câncer, né? Que a neuropatia pós-quimioterapia, pode ser por uma ressecção de um membro, com a dor do membro fantasma, uma mucosite, que é bem comum no tratamento com químio, a radioterapia com lesões na pele, ulcerações, e isso pode causar dor também. Pode estar também relacionada a uma incapacidade, uma fase avançada, um comprometimento mais avançado da condição clínica desse paciente.
como, por exemplo, espasmos musculares, linfedema, neuralgia pós-herpética, úlceras, né, por pressão, infecções que não, o paciente com dor, com câncer no seu tratamento ou no decorrer do curso da sua doença não está livre de acontecer. Ou então devido a outras condições que pode vir associado ao câncer, uma diabetes, uma dor de cabeça, uma artrite. Então, são várias fontes. Então, isso faz com que a gente entenda que este paciente tem tudo para ter dor. Validamos aqui a necessidade de olharmos para esse paciente com uma maior complexidade, uma visão mais integrada, para não tratar apenas a fonte da dor, mas tratar a pessoa com dor. Como que a gente avalia, quanto enfermeiro, esse paciente com uma queixa de dor? A gente avalia, né, buscando cada vez mais informações, extraindo dele ou do seu cuidador dados e informações que sejam relevantes para que a gente possa desenhar o melhor cuidado para esse paciente. Veja bem, às vezes, 10, 15 minutos do seu tempo, da sua visita, do seu atendimento quanto enfermeiro, vai ser um divisor de águas para que você trace um plano de cuidados eficiente para esse paciente. Isso é muito importante, que você insira ele numa linha de cuidado, que já existe na oncologia navegação em dor. Né? Já existe na oncologia a navegação em oncologia. A navegação de dor é um plus para que a gente possa tornar a jornada desse paciente, né, que a gente sabe que tem um componente biopsíquico, socioespiritual muito comprometido, no melhor, né, experiência possível dentro das condições que ele apresenta. Podemos, então, quanto enfermeiros, avaliar o quê? Onde é a dor, identificar a causa, a característica, o que piora, o que melhora, o local exatamente, ela é pontual, ela tem suas irradiações, suas repercussões, e quando a dor vem, se ela vem com algum outro sintoma associado, também é muito importante. Buscar, né, no paciente qual é o melhor momento em que ele fica com menos dor e quando ele fica com mais dor. Tem alguma situação, né, o tempo, né, ao movimento, alguma condição, algum estresse, após uma quimio, um curativo. Então, todas essas informações vai ser extremamente relevante, inclusive para a equipe que acompanha a multidisciplinar desse paciente. Traçar a melhor estratégia para minimizar, né, o impacto que essa dor ocasiona. A gente sabe hoje que evidências vêm mostrando, o NCCN, que é, né, um centro de estudo internacional de câncer, vem mostrando, né, nos seus guidelines que a sobrevida do paciente muitas vezes está relacionada, olha que dado fantástico, aos controles de sintoma. Se a gente sabe que a dor é o principal sintoma que o paciente com câncer apresenta, a gente sabe que o controle, então, vai ajudar a melhorar a qualidade de vida e dar um melhor prognóstico para esse paciente. Olha o quão fantástico é a nossa responsabilidade em prover isso ao nosso paciente. Então, a terapia analgésica, o controle desses sintomas, medidas não farmacológicas, vai fazer a diferença nesse seu paciente, no seu familiar, no seu conhecido. Então, isso é muito importante a gente dominar e entender para que a gente possa realmente se diferenciar e prover o melhor cuidado possível do paciente. Então, avaliar tudo isso é fundamental. E quando a gente fala em navegação, que é tornar o paciente no centro, o enfermeiro no centro da gestão do cuidado, o paciente e a sua família no centro dos nossos atendimentos, tornando essa jornada cada vez menos traumática, mais tranquila, mais leve, e que não envolve apenas o cuidado direto à condição do paciente oncológico só.
a queixa dele. Envolve também na hora em que você identifica suas necessidades sociais, espirituais, as suas necessidades financeiras, acessibilidade ao seu tratamento, aliviando o melhor cuidado para que eu ensine esse familiar a cuidar melhor ou o cuidador dessa pessoa que sofre com dor oncológica. Então, a ferramenta que a gente detém em mãos, quanto enfermeiros, é inserir esse paciente numa linha de cuidados, através de uma sistematização, através de um programa de navegação que pode ter ou não na sua instituição, mas o que nos cabe é inserir ele numa assistência mais integrada possível. Auxiliar o paciente nessa jornada, educar o paciente, família em relação ao controle da dor, facilitar a comunicação entre as equipes, né? Permeando o objetivo e a meta de tratamento comum, e implantar medidas não farmacológicas que são extremamente efetivas. A parte do medicamento vai fazer, né, o seu papel, mas, né, o que é não farmacológico é o que vai manter esse paciente mais estável possível em relação à sua dor. E quando a gente fala de terapias não farmacológicas, eu cito aqui alguma delas que pode, lógico, de acordo com as necessidades, de acordo com os gostos, né, e as preferências do paciente, pode ajudá-lo a lidar nessa jornada. Neste momento, eu estou navegando na área de dor oncológica. Então, quando eu penso que, às vezes, o paciente, o que é mais relevante para ele naquele momento de sofrimento é ter acesso a uma alimentação que ele goste, a ter um acesso a um familiar que ele considera até mesmo um bicho de estimação, isso vai fazer a diferença na linha de cuidado. Além disso, nós podemos prover para ele muita educação para que ele possa ter o suporte, inclusive de uma equipe de cuidados paliativos que controle melhor essa dor dele. Lembrando que você, quanto enfermeiro, precisa e tem a obrigação de assegurar que os pacientes recebam melhor qualidade, reduzindo assim o medo e a ansiedade. E muitas dessas estratégias de alívio e controle da dor estão nas mãos dos enfermeiros. Basta você saber quando utilizar, ter o conhecimento e domínio da ciência e, assim, prover o melhor cuidado para o paciente para que isso seja realmente uma atividade. Lembrando que o controle de sintomas no paciente com câncer aumentou nesse estudo que foi colocado na ASCO em 2017, aumentou a sobrevida dos pacientes em 5 meses. E isso nenhuma quimioterapia, nenhum tratamento oncológico, desculpa, nenhum tratamento oncológico, seja quimio, rádio, cirurgia, vai prover isso para o paciente. Veja o quanto é importante a gente dominar, né, entender e poder ajudar o nosso paciente com dor crônica. Então, eu convido a você a entender um pouco mais sobre a dor oncológica, compartilhar com seus colegas enfermeiros aqui a dor oncológica, para que a gente possa, juntos, melhorar, né, o nível do nosso cuidado, melhorar o domínio, a valorização, o reconhecimento através da nossa ciência do cuidado a esse perfil de paciente que tanto almeja a expertise nessa área. Então, lembrando aqui, se você gostou desse vídeo, compartilhe com os colegas, compartilhe com a colega enfermeira oncológica, acesse a minha rede social no Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu espero você na próxima semana com mais vídeos que vai ajudar você, com certeza, a ser uma enfermeira de referência, valorizada e ir para um próximo nível.